Olá, meu nome é Eduardo Brísida e estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma máquina de estado, ou mais conhecida também como menu, com um cronômetro e a prova de falhas. Mas vamos para a primeira pergunta. O que é uma máquina de estado? O que é um menu? É uma programação que te permite transitar, mudar de programação de maneira muito mais rápida e fácil. Muitas vezes a gente acaba tendo que ir na pasta do EV3 para procurar a programação certa. Isso demanda muito tempo. Então a gente cria essa máquina de estado, esse menu, para a gente mudar de uma programação para outra de uma maneira muito mais rápida e intuitiva. O primeiro motivo para ela ser muito rápida é que na nossa pasta de programações, muitas vezes tem muitas programações que muitas vezes a gente nem quer ver sobre elas. Às vezes tem MyBlocks lá inclusos e outras programações que não necessariamente fazem parte das programações principais. E na nossa máquina de estado, no nosso menu, isso não existe, porque apenas vão ter as nossas programações iniciais, nossas programações principais. Então a gente vai poupar muito mais tempo na procura e determinação da programação. E onde eu poderia utilizar a máquina de estado? Ela é muito útil, principalmente em competições como TBR e FLL. E os motivos são economizar tempo no desafio do robô, que é o desafio de a gente executar as missões do nosso tapete. Porque no desafio a gente tem 2 minutos e meio e cada segundo é muito precioso. Então o objetivo é que a gente consiga otimizar o máximo possível. E uma forma de otimizar é o tempo que o nosso robô fica na base. A gente tem que gastar o mínimo de tempo possível que o nosso robô fica na base, na troca das garras. E o menu é uma boa otimização para isso. O segundo é no design do robô, para a avaliação do design do robô. Especificamente na programação, na subcategoria qualidade da programação, que avalia todas as programações se elas funcionam para os seus respectivos propósitos. E o menu ele tem o propósito de facilitar os lançadores e fazerem com que eles tenham mais praticidade e facilidade na hora de lançar o robô. E agora a gente vai para a demonstração do menu. Aqui começou o menu, então como você pode ver, aqui está o tempo. Eu coloquei 2 minutos e meio e ele conta de 2 minutos e meio para 0. Então quando estiver faltando 30 segundos eu vou saber que está faltando 30 segundos. Agora tem 137 segundos sobrando. E aqui embaixo fala a saída. Se eu apertar com o botão direito do EV3, ele passa e soma mais um para minha saída. Eu coloquei 4 saídas. E se eu apertar aqui, ele vai para a saída anterior, 2, 1. E o interessante é que ele percebe automaticamente. Se ele for da saída 1, ele vai automaticamente para a última, que é a 4. E se for da 4 para a primeira, ele vai para 1. Então isso poupa tempo e imaginem que não existe uma saída 0, mas ele percebesse que tem uma saída 0. Nesse caso, ele é super intuitivo, então quando ele chega na primeira programação e eu passe dela, ele vai automaticamente para a última. E se eu passo da última, ele vai automaticamente para a primeira, como se fosse um ciclo de programações. E aí vou mostrar a primeira programação. Então a primeira programação é apenas uma demonstração em que eu coloco para ele piscar laranja. Então a tela aqui está laranja. E no caso, poderia ser essa programação da saída 1 do seu robô, da FLL ou do TBR. E o interessante é que se eu apertar esse botão aqui de baixo, a programação para. Porque muitas vezes ocorrem problemas na programação e a gente quer parar o nosso programa. E o que acontece? Existem muitos menus que têm algumas falhas. Eles não são pensados para esse tipo de problema. E acaba que você tem que sair da programação e entrar depois no menu. Isso você gasta muito tempo, muito tempo. Então, qual a solução? É você criar um botão de parada do menu. Então, se eu apertar esse botão, ele para o menu e ele volta para eu conseguir escolher. Se eu colocar 3, a 3 ele pisca laranja e vermelho. Então, se você ver, durante a saída 3 eu não consigo mudar. Mas se alguma coisa der errado, eu aperto esse botão e ele volta para a opção original de decidir as saídas. E além disso, o cronômetro continua contando. Mesmo que eu saia de uma saída, ele continua contando o cronômetro. Porque o cronômetro, no caso, não tem a ver com a saída em si, mas sim com o menu, com a máquina de estado que a gente criou. Então, esse é o menu, esse é uma ferramenta muito útil, porque dá muitos pontos na qualidade da programação. Isso mostra que é uma programação muito bem eficaz. E existem muitos problemas no menu que, apesar de muitas vezes ser interessante a aplicação na teoria,
muitas vezes ele não é intuitivo e prático, realmente, na prática. Porque acaba que, se não tiver essa opção de você sair da programação de maneira fácil e voltar ainda para o menu, você perde muito tempo saindo da programação e apertando depois no menu para chegar, por exemplo, na saída 4. Imaginem que eu estou aqui na saída 3, a saída 3 acontece, está indo e de repente dá um erro. Se der um erro, se eu não tivesse essa opção de parar e voltar para cá, eu teria que sair do EV3, do menu, e de novo e apertar vários botões para chegar na saída 4. Então eu vou gastar muito tempo, e cada segundo é precioso na nossa saída, no nosso desafio do robô. E antes de irmos para o passo a passo da programação, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e marcar os amigos. Se você for lançador do robô, marca aqui o seu programador para ele fazer esse tipo de programação. E se você for um programador, marque os lançadores para eles verem se acham interessante essa programação para vocês fazerem. Esse aqui é a programação do menu. Então, como você pode ver, tem bastante bloco vermelho, mas não é nada de... é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo. Vamos do passo a passo. Eu vou mostrar primeiro como é que eu fiz as 4 programações. São programações bem simples. Então, basicamente, o que eu fiz foi criar 4 my blocks, um para cada saída minha. Então, tem a saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. E aqui tem as programações respectivas para cada uma, que é basicamente ligar uma respectiva luz, apenas por questões mais intuitivas e demonstrativas para o vídeo. Mas aqui você poderia colocar a programação se você quisesse. Mas eu vou entrar no detalhe de como é que ela sai, como ela interrompe essa programação. Para isso, a gente utiliza um bloco muito importante, mas muito pouco utilizado, que é o Loop Interrupt. Que o que ele faz? Ele interrompe, o nome é bem intuitivo, na verdade, bem explicativo. Ele interrompe um loop específico. Então aqui tem o nome do meu loop, que é loop. Eu defino o nome, normalmente quando a gente coloca o loop, ele vem escrito 1 ou 01. Tem escrito 01. E o que eu faço é apenas eu reescrevo ele a loop. Poderia ser a palavra que você quisesse. E o que acontece? Vou colocar aqui loop e aqui loop 2. Quando eu clico aqui, ele fala o nome dos loops. Então agora eu tenho 4 loops para poder interromper. Tem a definição, loop 2, que é aquele daqui, o 01, que é ele mesmo, e o loop. E o que eu faço? Eu escolho o loop. Se eu apertar o botão de baixo do EV3, para ele sair da programação, daquela saída, ele vai interromper esse loop. Quando ele interrompe esse loop, esse bloco de lógica é verdadeiro. E esse loop aqui da interrupção só vai ser finalizado quando essa lógica for verdadeira. No caso da saída de vocês, você quer que aconteça apenas uma vez. Então, você pode colocar um loop de count e coloca um count de apenas 1. Então, vai estar lá a sua programação bem grande, provavelmente. Coloca um count de 1. E aí, quando finalizar esse loop, ele vai entrar e falar que a lógica é 1, a lógica é verdadeira. E, consequentemente, o loop interrupt vai sair. Então, isso funciona para tanto se a sua programação terminar e ser bem executada, quanto você tiver que sair dela no meio. Então, esse loop interrupt, nesse formato, não atrapalha e não faz com que a sua programação fique presa. Se a sua programação for interrompida por realmente terminar ela vai terminar por conta desse verdadeiro, que tem que estar no final. E eu coloco também sempre no início para ela ser falso. E eu faço isso para todas as outras programações. Então, no caso, eu coloquei o mesmo nome para todos os loops de cada uma das programações e fiz a mesma interrupção. Eu utilizei um loop de lógica, ele só vai sair dessa lógica se essa variável for verdadeira, que só vai ser verdadeira quando finalizar a situação, finalizar a minha saída, seja porque eu interrompi ou seja porque ela terminou. E utilizo a condição de blocos, dos botões do EV3. Então eu venho aqui em condição, venho aqui em Brick, Measure, e aqui eu consigo escolher os casos que eu quero. No caso, eu só preciso de 2 casos.
o caso de eu terminar a minha programação e o caso se eu não fizer nada. Então eu coloco o caso de eu não fizer nada como default. Se eu apertar qualquer outro botão, contanto que não seja esse daqui de baixo, eu quero que o meu programa não faça absolutamente nada, literalmente nada. E quando eu apertar esse botão daqui, o que vai acontecer? Eu vou interromper o loop. E aí eu coloco o loop interrupt e coloco o nome do loop que eu quero interromper, que no caso é esse aqui. E aí eu coloco o nome dele. E pronto. Aí, é claro, também tem o loop de dentro. Eu coloco para ele ser de lógica. Coloco esse logic aqui no final. E ele só vai sair dessa lógica se essa variável for verdadeira. Se ela não for verdadeira, que é quando ela estiver executando a programação, ou quando ela tiver começado a programação, ela não vai sair, ela vai ficar aqui o tempo todo. Ela só vai sair se a minha programação for finalizada. Seja porque eu interrompi ela, ou seja porque ela terminou da forma correta. E agora vamos para o menu de fato. O que eu faço primeiramente é definir uma variável. Essa variável program é basicamente a minha saída. Então, essa variável cuida do valor da minha saída. Se ela vai ser o 1, 2, 3 ou 4. Se ela vai ser a saída 1, 2, 3 ou 4. Coloco para ele escrever verde ou no bloco, apenas para saber que ela está nesse processo de definição da programação. Para não confundir com as outras programações, é que eu mudo as cores do EV3. E aqui é o loop de definição. O que eu faço é colocar um loop gigante. Esse loop só vai ser finalizado quando apertar o botão no meio do EV3, que é para dizer que eu defini a minha programação e eu quero que essa programação seja executada. Enquanto eu não apertar, eu vou estar na condição de definição. Essa condição, eu realmente defino qual saída eu quero. Então, se eu apertar o botão da esquerda da EV3, o que ele vai fazer vai subtrair um dessa saída. E aí, se eu tiver, por exemplo, na saída 2, ele vai subtrair 2 menos 1, que é igual a 1. E aí ele vai estar na saída 1 e vai mostrar aqui no visor. Eu botei para limpar a tela em primeiro momento, botei para ele escrever saída, sem limpar a tela, e depois mostrar qual é o número dessa saída. E sem limpar a tela também. Só que tem um detalhe. Coloquei uma lógica que, caso eu aperte muitas vezes o botão da esquerda e o valor dessa variável encontre um valor menor do que 1, no caso 0, por exemplo, vamos supor que ele está em 1, essa saída está em 1, eu aperte meu botão esquerdo. Consequentemente, ele iria falar que essa variável é 0, só que não existe uma saída 0, e isso dá muitos problemas na minha programação. Então, o que eu faço eu faço uma verificação de condição se essa programação realmente está sendo igual a 0. Se essa programação for igual a 0, se essa variável for menor do que 1, o que ele vai fazer? Ele vai falar que essa variável agora é 4. Então, se eu estiver na primeira saída e eu apertar o botão da esquerda, eu vou automaticamente para a minha última saída, que é a saída 4. E a lógica do outro botão é bem parecida, só que em vez de somar, em vez de subtrair, eu vou somar. Então, eu pego a variável da saída, somo com 1 e reescrevo ela. Em seguida, eu verifico. Se essa variável passar de 4, vamos supor que ela chegue em 5. 5 não é uma variável que eu queira, não existe para mim. Então, eu daria muitos problemas se eu tentasse executar uma programação 5, uma saída 5, já que eu não tenho ela. Então, o que eu faço se essa saída for maior do que 4, eu quero que ela mude automaticamente para a minha primeira saída, que é a saída 1. E em seguida, eu apenas escrevo o meu parâmetro na tela. Então, eu limpo a tela no primeiro começo, sempre. Eu consegui limpar a minha tela para mostrar a minha programação. Escrevo a palavra saída, sem limpar a tela. Eu coloco numa posição específica, no meio da tela. E depois eu escrevo o valor da saída, que pode ser 1, 2, 3 ou 4. E eu coloco um pequeno tempo. Por quê? Porque o EV3 ele é muito rápido no clique.
Se ele não tivesse esse tempo, quando eu apertasse uma vez o botão, ele iria direto para saída 10. Eu não conseguiria mudar suavemente e escolher precisamente qual saída que eu quero. Então eu coloquei esse pequeno tempo apenas para eu ter tempo de apertar e soltar. Porque se ele não tivesse esse tempo, o EV3 ia perceber que eu ia estar apertando várias vezes. Eu não estou apertando várias vezes, eu estou apertando apenas uma vez. Então eu coloquei esse tempo para conseguir apertar, soltar, apertar, soltar, apertar, soltar e escolher a programação de maneira tranquila. Depois eu defini a minha programação, eu aperto o botão no meio, ele sai do loop de definição e entra no loop principal para escolher qual saída vai ser executada. E ele verifica qual é o valor dessa saída. Se ela é saída 1, saída 2, saída 3, saída 4. E eu utilizei uma condição de count, uma condição de número. Então, tem aqui a minha condição. O que eu faço é colocar ela nessa opção de numeric. E aqui eu tenho um número. E aqui eu consigo definir casos. Se o número da minha programação for 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, eu apenas escrevo aqui. Então, no caso, eu fiz 4 opções. 1, 2, 3, 4, e foram essas. Então, aqui na saída 1 tem o bloco da saída 1, aqui tem o bloco da saída 2, no numérico 3 tem a saída 3, no numérico 4 tem a saída 4. E além disso, agora eu já mostrei como é que se interrompe a programação que está dentro de cada uma das programações, que é com esse loop aqui, com esse bloco de interromper, loop interrupt. Já mostrei como é a definição de qual saída que faz, se eu vou diminuir o número de saídas, se eu vou aumentar o número de saídas, se eu vou escolher a saída 1 ou a saída 4, e assim por diante. E agora falta o último detalhe, que é o cronômetro. Saber quanto tempo falta da minha programação e otimizar tempo no meu lançamento. Porque muitas vezes eu tenho que ficar preocupado com o tempo e tenho que olhar o cronômetro que pode estar lá em cima ou do lado. E eu perco muito tempo de foco realmente no meu robô. E é para isso que é bom a utilização do cronômetro no EV3, porque você ao mesmo tempo está concentrado no seu robô e está vendo o cronômetro. Ele fica guardado na sua mente. Então você não gasta nem um segundo, nem um milissegundo pensando quanto tempo falta. Porque vai estar na sua cara o tempo todo quanto tempo falta. E assim você consegue realmente utilizar o seu tempo de maneira otimizada, sem realmente ficar apressado. E se caso alguma coisa dê errado, você tem que ver quanto tempo falta e poder adaptar a sua estratégia durante o round. Aí o cronômetro ele fica aqui, dentro do menu. Eu criei uma outra rotina, utilizei esse bloco de start. Então, em cima tem o start do menu principal e aqui embaixo tem o start do cronômetro. O que eu faço primeiro é definir quanto tempo eu quero que o cronômetro tenha. No caso, eu coloquei 150, que é 150 segundos, 2 minutos e meio. E o que eu faço é, eu pego a leitura do cronômetro, pego o tempo, eu subtraio o tempo menos o cronômetro. Então, o cronômetro, quando começar, vai estar em 0. 150 menos 0 é 150. Se o cronômetro passar 30 segundos, 150 menos 30 vai dar 120. Isso eu vou entender que tem 2 minutos sobrando. Então, isso aqui eu consigo ter uma certa certeza do meu tempo. Quanto tempo falta para a minha saída passar? Então, isso facilita muito, porque eu consigo saber, eu estou nos 30 segundos finais, eu estou no 1 minuto final, falta quanto tempo? Com essa programação eu consigo visualizar. E tem um detalhe muito importante, eu nunca limpo a tela, porque eu quero que ele fique me mostrando a tela o tempo todo. E não tem problema, ele vai acabar limpando automaticamente se eu colocar uma palavra em cima dela. E no caso eu estou colocando o tempo em cima o tempo todo. É muito importante você sempre colocar o falso nesse caso. Se você colocar o clear, provavelmente vai ter uns bugs, vai sair os cronômetros, os valores. Vai ficar muito ruim de você visualizar. No caso do clear, você fala que é falso, a limpeza da tela, fica muito mais fácil e fica mais visível realmente que a sua programação, o seu tempo está ali. Então é isso.
Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.